Boa noite, galera! Para comemorar e homenagear os professores, a nossa Escola Bíblica Dominical também vai fazer na nossa igreja o que o professor gosta de fazer de melhor, que é dar uma aula. E representando isso, nós vamos ter a nossa educadora cristã falando para nós sobre a sua experiência e sua visão educacional. Então, vem com a gente ver e estudar. Olá, gente! Olá, professora. Tudo bom? Tudo bem? Tudo mal? Tudo jóia, tudo ótimo. Sério? Sim. A gente estava aqui quietinho esperando a senhora. Tô vendo. Não, isso aí já estava. Tô vendo. É da aula anterior, é do professor anterior. Vou ter que reclamar lá, né? Porque, O afinal pessoal... de contas, a nossa sala não pode ficar suja. Não, de forma nenhuma. Certo? De forma nenhuma. Então vamos lá. Professora, eu tenho um brinde, um presente para a senhora. Gente, mal cheguei, já tem presente. O que é isso, gente? Uma maçã, tia. Para a senhora. Muito obrigada. Ainda bem que agora eu posso morder, porque eu não tenho mais aparelho, então. Muito obrigada. Nada. Obrigada. Desligaram os celulares aí? Sim, senhora. Desligaram, eu vou desligar o meu. Vamos lá. Certo. Então vamos, ninguém tocando aí. Muito bem. Na hora do recreio eu vou comer a minha maçãzinha. Então vamos para a nossa chamadinha. Vamos lá, peraí, deixa eu pegar minha canetinha. Como é que tá aqui, gente. Vamos lá. Guilherme. Presente, professor. Tá tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Pedro. Presente, professor. Presente. Alex. Presunto. Presente. Reitorzinho. Presidente. Combinaram aí vocês alguma coisa? Que engraçadinho, certo? Muito bem. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Nós temos temas importantes. Professor, Pois não. a senhora sabe qual professor ensina e o aluno nada? Se eu conheço algum professor assim? Não, você sabe quem que ele é. Não sei. Isso é pegadinha? Charada? Professor de natação. Pra aqui. Nem de palhaço. Eu ri pra você não ficar triste, tá bom? Mas, tia, a gente pode fazer uma aula diferente hoje? Depende. Vamos lá. A gente está chegando perto do Dia dos Professores e a gente queria fazer algumas perguntas para a senhora, que é professora nossa já há um tempão. A gente já está aqui há 20 anos estudando e a gente queria saber de algumas coisas. A gente pode fazer algumas perguntas? Pode. Vamos lá. Manda ver. Ser professora. Por que eu resolvi ser professora? Dinheiro? Dinheiro. Se fosse, estava bom. Eu acredito que isso já nasceu comigo, porque desde pequena eu dava aula para as minhas bonecas. Então, assim, eu gosto de olhar no olho e ter prazer de falar algo que eu sei, que eu acredito que seja bom, e a pessoa aprender aquilo e levar para a vida. Por isso que eu escolhi ser professora. Tem alguém assim que Foi minha referência? foi referência? Tem. Eu tive uma professora na 4ª série. O nome dela era Heloísa. E a forma como ela ensinava, aquilo me fascinava. Era uma mulher alta, uma mulher forte, bonita, uma presença marcante, mas ao mesmo tempo tinha uma doçura para ensinar. Eu nunca ouvi aquela professora dar um grito em sala de aula. E foram duas. Uma no jardim de infância também, tia Amélia. Marcaram muito a minha vida. Você que está nos vendo, coloca aí nos nossos comentários quem foi sua professora de referência. Qual foi o nome da professora que te marcou? Mas, tia, o que te estimula da aula? Os alunos que não, né? Os alunos que não? Não? Os alunos não. A transferência do conhecimento, porque conhecimento é vida.
Conhecimento é vida. Tem um livro que nem todo mundo conhece, mas que eu sou apaixonada por ele, que é um livro que é um best-seller, que é a Bíblia. E tem um livro, dentro desse livro, né, que se chama Livro de Provérbios, e que é um livro que fala muito sobre sabedoria. Tá vendo só? O professor Sabedoria, tá falando. gente, é conhecimento, é vida. Você precisa saber de tudo para viver. Se você não sabe, você não vive direito, né? Acaba quebrando a cabeça, né, reitorzinho? Então, aí nesse livro ele fala o quão importante é a gente ter essa sabedoria em todos os aspectos da nossa vida. Que a gente precisa saber das coisas para fazer o certo. Mas a senhora acha que hoje não está faltando uma certa falta de reconhecimento para o professor? Com certeza. E o que está faltando? Antigamente, né, não na minha época, porque eu sou muito novinha para isso, né? Mas na época dos meus pais, dos meus avós, quando uma filha... Ei! Qual é a graça? Selfie depois. Mas eu tenho que estar na selfie para poder tirar, valeu? Então tá bom. Pois é, quando, há muitos anos atrás, nas décadas anteriores, quando uma filha dizia para a família que ia ser professora, todos aplaudiam, ó, porque era um status. O professor ganhava bem, né? Mas hoje existe uma falta de reconhecimento enorme em todos os âmbitos. No âmbito financeiro, no âmbito de reconhecimento mesmo da importância, porque tudo na vida você precisa de um professor. Você precisa de um professor para você saber ler e você precisa de um professor para as áreas mais complexas, desde tecnologia até saúde. Para um cidadão lá abrir uma barriga e fazer uma autópsia ou fazer uma cirurgia, ele teve alguém que ensinou para ele. Se é necessário, tia, toda essa questão do professor estar presente em todo momento da vida das pessoas, por que as pessoas não estão hoje em dia desprezando buscar conhecimento, estão ignorando estudar? A gente vê que as pessoas não querem mais ir para a escola. Como a senhora vê isso hoje em dia, como professora? Eu vou te responder, mas antes eu vou pedir ao meu amigo Pedro. Acorda, Pedro! Acorda para cuspir! O que você fez que você tá tão cansado, Pedro? Ficou jogando a noite toda, né? Videogame. Acontece, né? Então, vamos ver se não acontece, que é melhor. Valeu? Então, vamos lá. Nós estamos vivendo numa era tecnológica. Tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. E o entretenimento, as distrações, elas são muito atrativas. E acaba sendo um competidor, né, que, às vezes, ele é até cruel. Porque você pegar um livro para você ler, ele não tem o dinamismo, não tem todo aquele fascínio, toda aquela atração, do que você pegar, por exemplo, um celular, um computador e começar a jogar, a entrar em outras áreas, né, que são assim totalmente movimentadas, são rápidas, são ágeis, estimulantes, né, prendem a atenção. Então são alguns fatores tipo esses, e existem outros, né, também a falta de déficit de atenção, às vezes o relacionamento familiar em casa prejudica o aprendizado, aquela criança de repente ela tem uma falta de vitamina, uma série de fatores que pode ocasionar esse desinteresse pelo saber, pelo conhecimento. E aí isso leva ao não reconhecimento da Ao não reconhecimento e também, assim, um pouco caso, vamos dizer, né? Colocando numa linguagem mais simples, um pouco caso. E o professor, coitado, hoje, ele é quase que um escravo. Por quê? Ele que fica com a responsabilidade de lidar do com trabalho duro. Com todas essas situações, tipo uma família desestruturada, uma falta de alimentação, um local onde mora violento, tudo isso vai convergir para o professor? Exatamente. O que acontece? O meio, ele é muito influenciador no que diz respeito à educação. Ele pode ser um ambiente favorável
como ele pode ser aquele ambiente que rema contra as possibilidades que aquele aluno pode ter para o aprendizado, né? E hoje nós temos algumas outras situações que competem. Drogas, por exemplo. Drogas é um fator que impede, atrapalha, compete. Porque às vezes o jovem, o adolescente, ele pensa assim, eu vou estudar para quê? Se eu tenho uma facilidade maior vindo dessa vertente, né? Então são muitos fatores mesmo. Mas nós não podemos desistir. O professor, ele tem que ser insistente. Ele tem que ser insistente. E a sociedade, a minha esperança é que ela comece a retroceder nesse aspecto, né? De que vale a pena estudar, o conhecimento leva a gente longe. Você pode viajar o mundo inteiro através do conhecimento. Você não precisa sair da sua casa para você conhecer o mundo inteiro. Mas quando você tem um conhecimento, é uma arma poderosa que você tem para você, enquanto indivíduo, poder progredir, poder avançar em todas as suas áreas da vida. Aqui na nossa escola a gente nunca teve isso. Mas a senhora já viu testemunhos de pessoas, de professores que estiveram no meio de tiroteio? Eu. A senhora já teve? Eu já. E como foi? Foi assustador. Assustador. Eu trabalhei durante muitos anos no Serviço Social da Indústria, no SESI. E ele ficava... Lá em Paciência? Dentro da Antares. Dentro da Antares. E ali, antigamente, existia uma zona de guerra muito grande. Apesar deles protegerem os funcionários do SESI, porque levava muitos benefícios para a comunidade, educação, saúde, lazer, mas quando havia alguma perseguição contra traficantes, né, e quando a droga começava a rolar muito alto, existiam as perseguições. E uma vez, as instalações do SESI eram todas envidraçadas. As nossas salas ficavam no segundo andar, eram instalações maravilhosas, maravilhosas. Então você tinha uma visão assim, muito ampla. E todas as salas eram assim, grandes e envidraçadas. Eu estava na minha sala, nessa época eu trabalhava no horário de 4 às 20 horas. Era tarde e noite, né? E eu estava trabalhando com alunos do supletivo. E o interessante nessa turma, que era uma turma muito atípica, né, que eu vivi grandes experiências marcantes com essa minha turma, eu tinha aluno de 14 a 81 anos. Era muito interessante, era uma diversidade muito grande dentro da sala de aula. E todas as séries, antigamente a gente falava de primeira a quarta, né? E era de primeira a quarta série. Então era um trabalho muito diversificado, dinâmico, e eu levei muita coisa para a vida com aqueles meus alunos. Eu tinha alunos assim, eu tinha um senhorzinho, ele era funcionário da Cavan, seu Nelson. Gente, que simplicidade, mas aquele aluno, ele tinha um esforço tão grande para poder estar ali. Ele, no caso, eu teria que alfabetizar, eu tive que autorizar para poder dar aula para ele. É igual o Pedro, então. Exatamente, ele, né? Analfabeto. O seu Nelson, ele era um senhorzinho que ele tinha 60 anos. Ele tinha 60 anos, mais novo que o Alex. Pouca coisa, né? Mas mais novo. E ele trabalhava com jardinagem, né? Ele sempre levava alguma coisa para mim que ele plantava. Era muito gostoso receber, né? Aquele presentinho que ele trazia para mim. E o esforço dele era muito grande, porque ele chegou àquela idade e não sabia ler. Então a história dele escolar foi muito bonita. E eu tinha uma senhora, dona Etelvina, uma senhorinha linda também. Ela já sabia, ela precisava completar a quarta série. E assim, o exemplo de vida que eles nos davam, porque ela estava com 81 anos e ela não desistiu. O sonho dela era terminar a vida escolar dela, né? Então houve um momento, o SESI chegou ali naquela comunidade e proporcionou aquela situação para ela. E eu tenho até hoje um presentinho que o seu Nelson me deu e que a dona Etelvina me deu. Até hoje eu tenho guardado na minha sala. O que ela me deu foi um carrinho tipo de acrílico, cheio de bolinhas coloridas dentro com água. Eu tenho esse carrinho até hoje. E o seu Nelson foi um anjinho de vidro. Então, assim, são coisas que eu guardo comigo. Eu tenho vários presentes que eu guardo. Tá vendo aí? Vocês não dão assim, nada, hein?
São lembranças muito gostosas que eu tenho daquela época. Mas voltando, né? Aí nós estávamos dentro da sala, já estava começando a querer escurecer e a gente já sabia que as coisas estavam quentes lá dentro da comunidade. E de repente a gente começou a ver aquele entra e sai de carros da polícia, porque as salas ficavam viradas para a rua. Quando de repente os vidros começaram a estremecer, nós começamos a escutar barulhos de tiro e o helicóptero na minha sala, na janela da minha sala, quase virando de cabeça para baixo, quase que decepando. Tinha uma palmeira linda na direção da janela e todos nós tivemos que abaixar, ficar no chão, esperando aquela situação toda acabar. Nós ficamos presos dentro do SESI durante um tempo, até a gente ser liberado, os alunos, os professores, para poder sair e ir embora, né? Aí aquilo ali foi uma confusão danada, a gente teve que encerrar a aula porque não tinha nem mais clima, porque tivemos todos que depois, quando o helicóptero saiu, sairmos dali e irmos para uma outra área do SESI mais protegida, porque qualquer situação, né, a gente podia como ser é que atingido. fica o psicológico do professor depois disso? Dos professores ali? Olha... Dá vontade de voltar no outro dia? Olha, graças a Deus eu não fiquei com medo, porque ali a gente se sentia muito protegido, apesar dos riscos que nós corríamos. Tenho um amigo, professor Ricardo, ele era professor de educação física. Ele estava na piscina, dando aula de natação, isso de manhã cedo, quando uma bala de AR-15 passou e queimou a cabeça dele. Foi por Deus que ele não foi atingido. Então, os riscos a gente sabia que tinha, mas ao mesmo tempo a gente se sentia protegido, porque nós sabíamos que as pessoas que estavam ali no comando daquela comunidade tinha dado ordem de que com os funcionários do SESI não mexiam, porque o bem que era feito era muito grande. Então, para eles, era muita vantagem termos nós ali, levando conhecimento, levando saúde, proporcionando lazer, de formas que eles não teriam em outro lugar com tamanha qualidade, com tamanha excelência. Então, assim, riscos a gente já passou, com certeza. Você sabe por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Ai. Reitorzinho, não sei não, mas me diga aí. Fiquei curiosa agora. Por causa daquele réptil piano. Meu Deus, eu Réptil de ano. E como a senhora define um bom professor? Que característica ele tem que ter? Porque eu quero ser um bom professor. Sério? Tem certeza? Sério. Ah, coitado. O bom professor, ele tem que amar o que ele faz. Isso aí é certo. E ele tem que se importar com o aluno como se esse aluno fosse mais importante do que ele. Porque existem situações que a atenção do professor, a sensibilidade do professor, ela é tão necessária, tão grande, que ele pode mudar o destino de um aluno. Eu vou dar um exemplo e vou deixar como tarefa de casa para vocês. Tem um filme que o nome dele é Estrela na Terra, Como Estrela na Terra. Fala do papel de um professor de artes e da diferença que esse professor de artes fez na vida de um aluno que tinha déficit de atenção. O aluno, ninguém gostava dele, os pais achavam ele uma criança indisciplinada, assim, tinha vários adjetivos negativos. Mas esse professor que chegou a essa escola, sim. Já assistiu? Gostou? Gostou? Ah, muito bem! Tinha que ser o Pedro. Pedro também é cultura. Vai ser 3 jacarezinhos você. Então, assim, esse professor, ele começou a perceber esse aluno. E ao perceber que ele tinha déficit de atenção, ele começou a estudar com esse aluno, deu a atenção necessária, abriu os caminhos para que aquela criança tivesse oportunidade. Então, quer dizer, mudou o roteiro de vida daquela pessoa.
Transforma, né? Transforma, porque a educação... Às vezes a gente está com uma pessoa ao nosso lado e a gente não sabe que tem déficit de atenção. Exatamente. Né? Tá do nosso lado, exatamente. E que aquela pessoa precisa de transformação. Precisa de ajuda, né? precisa de ajuda, de transformação. Precisa de ajuda, transformação. O professor... Guilherme quer atenção, tá vendo? Você quer atenção, Guilherme? Peraí, sou eu? É você, professor. Misericórdia. O professor ensina ou o professor doutrina? Ele compartilha ou ele impõe? Ele compartilha e ele transfere conhecimento. O papel do professor é esse. E eu acho que é a maior dádiva que nós temos. É poder ser portador de um conhecimento e transferir aquilo a ponto desse conhecimento ser pertinente na vida do aluno e fazer diferença na vida dele. A ponto que ele consiga fazer projetos, fazer metas para a sua vida baseado em tudo aquilo que ele está aprendendo. Então, quando você, como professor, você consegue transmitir aquele conhecimento que é necessário para a vida do aluno, é necessário para a vida acadêmica, mas também muitas coisas, o professor pode fazer a diferença na vida do aluno. Porque o professor ele não transmite só conhecimento, ele não é só esse portador, ele não compartilha só para livro, conteúdo, para o caderno do aluno, para a cabeça do aluno, não. O professor também ele tem o papel de educar o aluno para a vida. E para que isso faça diferença, seja transformador. Então, ensinar é uma arte ou uma ciência? Arte. Para mim é arte. Muito bom. Porque é uma habilidade, é um dom que a pessoa tem que ter. Porque tem pessoas que elas são portadores de conhecimentos. Eles são doutores, são PhD, sabem muito, mas na hora de transmitir esse conhecimento, não consegue, por mais que ele saiba. Então, para mim, é arte e é dom. Ensinar, para mim, é dom. É a arte de ensinar. Gente, parando aqui, dando uma olhadinha, por que o livro de matemática está ali no cantinho? Ué, da disciplina com o coordenador Eduardo Borges. Por que botaram ele ali, gente? Ele é cheio de problemas. O livro é cheio de problemas? Uhum. Ah, engraçadinho. Eu sou, né? Já sei. Vamos fazer o seguinte? Não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir pro coordenador, o Eduardo Borges, ter um papinho de leve contigo, valeu? Ele tem cara de Dá mal, um né? papinho. E ele tem cara... O livro que tem... Mexe com quem tá quieto. E ele tem cara de mal, não é? Tem cara de Tem mal. cara de mal. E ele tem cara de mal. Vai nessa. Não pode voltar, mas quem sabe? De repente, ele tem um bom papo e não tem advertência nenhuma. É só um bom papo. Mas tia. A senhora só trabalha aqui ou leciona em outro lugar? Não, hoje eu não leciono em outro lugar. Só aqui. Só aqui? Só aqui. Mas... tem igreja que tem escola também. Como é que é esse negócio de escola na igreja? Ah, tem a escola bíblica. E a escola bíblica, ela tem uma diferença da escola secular, que é a escola que vocês estudam. Porque na escola bíblica, nós ensinamos as pessoas sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, a pessoa de Deus, como é importante nós conhecermos o amor de Deus para as nossas vidas. Então, ela é diferente. O conteúdo é diferente. As matérias são diferentes. O professor também tem que ser diferente? O professor também tem que ser diferente. Porque nós usamos, né, Pedro? O que a gente... Você tem noção do livro que se usa na escola bíblica? Nas igrejas? É um livro diferente. Que a gente não usa em escola. Por exemplo, na nossa escola aqui, a gente não usa. Mas qual é o livro? A Bíblia, muito bem. Olha, o Pedro tá dando um banho em vocês, hein? Muito bem, Pedro. Queridinho da professora. A Bíblia, que é um livro best-seller, né? É lido em todo mundo, em várias línguas. E a gente usa esse livro como base para o aprendizado dessa escola bíblica. Um caráter de importância nesse aprendizado da escola bíblica? Ah, existe. Porque as pessoas, às vezes, já leem a Bíblia, já veem o YouTube,
precisam mesmo ir para a escola bíblica Precisa. ouvir? Por quê? Você Mais? assistir, por exemplo, hoje existe a Bíblia em áudio, né? Se você levar para o YouTube, você vê pessoas também lendo a Bíblia. Mas é diferente, porque ali você vai pegar e vai ler. Tipo aqui, eu abri a chamada, vou ler aqui o nome dos alunos, vou ler alguma coisa que eu, de repente, gravei aqui de um livro, transcrevi, que é importante para mim, alguma anotação. Professora, mas aí, eu tenho uma pergunta. Onde a gente aprende mais sobre essa escola bíblica? Então, falar em escola bíblica dominical é falar em conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Porque quando você Conhecimento das verdades bíblicas, das verdades bíblicas, que são verdades para a vida. E aí esse professor, então, ele tem que ter, além de uma experiência, ele precisa ter, além de uma experiência acadêmica, ele precisa ter uma vida Precisa. com Cristo? Sim. O essencial é esse professor ser cristão, ele ter aceitado Jesus como Salvador da sua vida. Porque Jesus, ele não fala assim, eu quero que você me aceite, não. Ele é gentil, ele é educado. Então, conforme você vai conhecendo a vida desse Jesus, conforme você vai conhecendo e entendendo esse amor, que é um amor que não tem como mensurar, não dá para explicar, só dá para você sentir, é que você começa a querer saber mais. E a escola bíblica, ela oportuniza isso. Porque quando a pessoa ela se torna crente, ela, muitas das, por exemplo, eu sou crente, eu nasci numa casa que os pais eram crentes, os avós eram crentes. Então, quando eu vinha para a igreja, muita coisa eu já sabia, porque aprendi em casa, no culto doméstico. Mas tem pessoas que já entram para a igreja adultos. Você, por exemplo, você é um jovem, né? Você é jovem, você viu? nasceu na sua casa, os seus pais são crentes? Não. Não. Mas você é crente? Sou. Você é crente? Sou. Então você vai entender. Nós somos diferentes nesse aspecto. Porque eu nasci num lar em que as pessoas eram crentes. Você não. Então, muita coisa você veio para cá, você vai para a igreja sem saber, certo? E a escola bíblica dominical, ela proporciona a você um mergulhar na Bíblia, um aprofundamento, um conhecimento de fato do que Deus está querendo dizer para as nossas vidas. Porque ele é uma bússola, ele indica o caminho para as coisas que deveriam ser, que são certas para as nossas vidas. E nós deveríamos seguir isso, porque tudo que está escrito ali é benefício para a gente. Porque quando você estuda a Bíblia, você obedece a Deus, quando você entende que Deus ele é nosso Pai, quando você aceita Ele como o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filho desse Deus, né? Então você começa a conhecê-lo como Pai. E quando você tem o entendimento dessa paternidade de Deus, dessa paternidade divina, quanto mais você sabe sobre Ele, mais você vai querer saber. E quando você entende que o que está escrito na Bíblia é o melhor para a sua vida, é um caminho reto, um caminho certo, o que isso... dá para cá. Não. Passa para mim agora. Não, daqui. Não, daqui, Pedro. Você não pode fazer isso. Posso, não só posso, como vou fazer agora. Isso aí é criação de presidente. Dá aqui para mim. São diretrizes, né? São nortes que Deus nos dá para nós vivermos bem. Porque tudo ali, quando a gente entende isso, nós entramos num lugar maravilhoso, que é um lugar de proteção. Quer ver uma coisa? Que quando a pessoa está sempre... Vira e mexe, as pessoas escutam isso. Os 10 mandamentos, por exemplo. Quando Deus ele deixou os 10 mandamentos, ele começou a dizer para a gente as coisas que nós não podemos e o que devemos fazer. Porque quando você ama Deus sobre todas as coisas, você entra num lugar de segurança. Ao passo que, se você desobedece um desses mandamentos, uma pessoa que rouba, o que vai acontecer com ela? Se ela for pega, ela vai para onde? Para a cadeia. Se ela mata, ela vai para onde? É para a cadeia. Quando existe o adultério, o que acontece? As famílias se desfazem, acontece algo muito triste. Então, assim, quando a gente entende isso de uma forma mais
esmiuçada, nós entramos num lugar de proteção, num lugar de segurança. Por isso que a escola bíblica dominical, ela é tão interessante, ela é importante para a vida do crente. E não só para a vida do crente, não, para a vida de qualquer pessoa que queira viver melhor, que queira entender melhor como viver, vamos dizer assim. Professora, mas Fala, meu filho. vou fazer uma pergunta. Você falou tão bem sobre perfeição e tudo mais. Mas como faz professores que nem o Guilherme, que atrapalham a aula, fazem para se converter? Como faz isso para ele se converter? Bem, a primeira coisa que o Guilherme tem que fazer, ele tem que ir a uma igreja, ou ele tem que se interessar pela Bíblia. Não, Guilherme? Não, sim. Dia 15 agora a gente tem o Dia do Professor. Que mensagem a senhora enviaria para os professores eclesiásticos que dão aula na escola bíblica dominical, os professores seculares que todos os dias tomam conta e ensinam e cuidam de pessoas como nós aqui, como alunos? Qual mensagem a senhora passaria para essas pessoas de incentivo, esperança, ou então de Graça e misericórdia. graça e misericórdia? Porque aluno é só misericórdia. E graça sobre a vida do professor, porque aluno não é mole, não. Mas, voltando ao que você falou, eu gostaria de dizer para o professor circular que o professor circular, eu vejo ele como um facilitador para um aluno que quer alcançar as estrelas. Porque quando ele deseja alcançar as estrelas e ele sabe que ele tem um bom professor, com certeza ele vai pedir a esse professor que o ajude nessa caminhada, que o ajude a alcançar essas estrelas. Então é algo assim extraordinário, a caminhada do professor, do bom professor, né? E para você que é professor da escola bíblica dominical, eu gostaria de dizer para você que você é um privilegiado. E é muito bom que você seja esse professor privilegiado, porque você é professor, você trabalha, você ensina na melhor escola do mundo, sem sombra de dúvida. E você está ensinando algo precioso demais, que é a palavra de Deus. Você está ensinando verdades sobre um Deus que é maravilhoso, um Deus que é amoroso, um Deus que cuida de cada um de nós e que está sempre olhando por nós. Então, parabéns a você, professor secular, parabéns a você, professor da Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola do mundo. Professora, Diga, uma filho. pergunta. Diga. Você ficou falando desses professores aí, de dentro da igreja, da escola dominical, mas eles ganham alguma coisa? Não. Eles são voluntários. Voluntários? Por que Eles- alguém faria isso? Porque eles se doam, eles doam o tempo deles. Muitos professores, eles investem em si mesmo, eles recebem o material da escola bíblica, mas muitas das vezes eles não se contentam só com aquele material. Tem professor que compra material, porque quanto mais ele se aprofundar naquilo, naquele tema que está sendo proposto pela escola bíblica dominical, mais ele vai poder passar para esse aluno, transferir esse conhecimento. E ele é voluntário. Você sabe por que ele é voluntário? Não. Porque quando ele exerce essa função dentro da igreja, eu ouso dizer para você que ele ocupa uma das funções mais importantes dentro da igreja. Porque você, ao ser professor, quando você está diante da sua turma, você é um ministro da palavra. Então ali você está passando para o seu aluno grandes verdades, verdades bíblicas. E não tem nada mais importante na vida de uma pessoa do que falar do amor de Deus para outros. E o que é mais sensacional é que quando você fala, você transfere, você explica quem é Deus, quando você explica o amor de Deus, o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, e essa pessoa entende, e essa pessoa fala assim, eu quero esse Deus para mim, eu quero esse Jesus para mim, você está ganhando uma vida para Deus. E não tem nada mais precioso. E esse é o grande salário do professor da Escola Bíblica Dominical.
É ter o prazer de levar alguém a Jesus. Ter o prazer de levar alguém aos pés da cruz. Deu para você entender ou eu falei muito complicado? Até deu vontade de ir agora. Ai, que coisa boa! Então vá visitar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Parque São Basílio. Todo domingo às 9 horas da manhã. Nós temos professores maravilhosos. Eu já E chamei. são os melhores, porque a nossa igreja é a melhor. Já conheceu? Então, numa das páginas desse livro é uma página dourada. E quando a gente apresenta essa página dourada, nós explicamos sobre o céu, aonde nós desejamos morar. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem essa esperança de ir para o céu com Jesus. E lá nesse céu tem um livro maravilhoso, que é chamado Livro da Vida. E quando a gente aceita Jesus, ele é escrito no livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida, porque eu aceitei Jesus. E aí a gente começa a falar sobre o céu, que o céu é um lugar maravilhoso. O céu, ele tem ruas de ouro, com pedras preciosas. E a gente começa a imaginar como deve ser algo maravilhoso. Lá nós não vamos sentir dor. Sabia disso? Que lá a gente não vai sentir dor? Eu também. Professora. Ai, com certeza. Professora, E muitas outras coisas. Professora. Reitorzinho, A senhora sabe como se chama aquele que anuncia a palavra de Deus? aquele que anuncia a palavra de Deus. Não sei, você pode me dizer? É o evangelista. E quem canta na igreja, a senhora sabe quem é? Um levita. O levita, o levita. E aqueles que trabalham na mídia? Não sei. Não, não são os Como é que trouxas, é? não. Tem Não pra são que os ele trouxas, falou? não. São os trouxas, não. Não, São que os trouxas, não. isso? São os midianitas. Tá errado. Midianitas. Eles são os midianitas, que trabalham com a mídia. Não, midianitas Agora, não. a senhora sabe como se chama aqueles que não vão para EBD? Não, Os trouxas. Os preguiçosos. com certeza. E os preguiçosos, ainda digo mais, hein? Vou falar uma coisa que é bem forte. Para mim, eles são perdedores. Haja graça.